Olá! Nesse vídeo eu vou te ensinar como você faz o preenchimento do formulário do CID-FNS que corresponde à faculdade. Meu nome é Patrícia, eu sou enfermeira intensivista e sou CEO da Nerci Assessoria. Se você precisar de ajuda com qualquer etapa do seu processo, incluindo o preenchimento do formulário, manda uma mensagem para mim no direct do Instagram ou aqui nos comentários do vídeo que eu com certeza posso te ajudar. Vamos ao vídeo. Para começar o preenchimento, você vai fazer o download do formulário que fica disponível no seu dashboard lá no seu perfil no CID-FNS. Eu já fiz o download do formulário. Esse formulário ele não é real, ele é fictício, né? Ele tem meus dados, mas aqui a gente vai fazer o passo a passo do preenchimento para que você consiga seguir o preenchimento com relação à sua universidade. O formulário ele tem algumas informações importantes. Então aqui nós temos o ID do formulário, o seu ID de identificação no CID-FNS e o número da ordem, o número da compra da sua SES ou CVS, dependendo do serviço que você comprou no CID-FNS. Vão ter informações como o seu nome completo, e aqui é muito importante que você verifique se a grafia está correta em relação àquilo que você escreveu, a sua data de nascimento e o seu telefone e e-mail. Aqui todas as informações estão certinhas. Se as informações não estiverem corretas, você vai mandar uma mensagem para o CID-FNS lá no próprio perfil, informando que você identificou que tem um dado que não está correto e pedindo a correção. Dependendo da informação que estiver incorreta, como por exemplo o nome completo ou a data de nascimento, eles vão pedir um documento de identificação, provavelmente o passaporte, para fazer essa correção. Dando sequência, o formulário ele tem 6 páginas. Todas as páginas vai requerer uma ação em relação ao preenchimento, seja aqui no momento que você está se preparando para levar o documento até a instituição, ou já quando você for realizar a retirada desse documento pronto na universidade. As informações que contém na página 1 são as informações relacionadas ao nome da instituição, a data que eu comecei o meu curso e a data que eu me formei. Então, aqui tem o nome da universidade, Universidade Anhembi Morumbi, não é a universidade onde eu me formei, né? Tem aqui só a informação fictícia. O ano que eu iniciei, o mês e o ano que eu iniciei e a data que eu encerrei o meu curso. Logo abaixo, você vai perceber que tem um campo para a sua assinatura e a sua data. Esses dois campos, eles vão ser preenchidos no ato da retirada do formulário pelo aluno lá na faculdade. Então, vamos supor que meu formulário estivesse pronto, eu estivesse indo na faculdade hoje retirar esse formulário pronto, né? Preparar o envelope para enviar ele para os Estados Unidos. Eu assinaria o meu nome, pode ser aqui uma rúbrica ou a assinatura do nome completo, com a data do dia 26 de junho de 2004, que é a data de hoje. A data aqui não tem a orientação de preencher dia, mês e ano, que é o formato brasileiro da data. Então, você vai escrever a data no formato americano. Vou colocar aqui até um exemplo de como esse formulário, de como essa data pode ser colocada, como eu escreveria, né, essa data. Então, eu colocaria assim lá no momento que eu fosse realizar a minha assinatura na faculdade. O formulário ele é separado por páginas e por partes. A parte B corresponde a informações relacionadas à instituição e ao aluno. Todos os itens precisam ser preenchidos e quando tem algum item que não corresponde a nenhum tipo de preenchimento, e aqui no decorrer do preenchimento eu vou dar alguns exemplos, sempre deve ser colocar NA, de não se aplica, né? Not applicable. Começando aqui. Parte 1. Education and School Information. Aqui eles estão perguntando a respeito das informações da instituição. Primeira pergunta é o nome da instituição quando o aluno entrou na universidade. Por vezes, a universidade ela pode mudar de nome depois que a gente se forma, ou então até ser comprada por outro grupo, e aí mudar todo o conceito realmente de faculdade para universidade, ou vice-versa. Vejo isso acontecer bastante. Então, aqui é o nome da universidade quando você entrou na instituição. Aqui nós estamos usando a Anhembi Morumbi de exemplo. A Universidade Anhembi Morumbi não mudou de nome, então eu vou colocar um NA aqui, como é sugerido e orientado na explicação aqui da parte B. O próximo campo corresponde ao endereço da instituição. Aqui eu vou pedir uma atenção em relação a duas informações. Ou você vai preencher o campo com o endereço do campus que você frequentou, ou com o endereço do campus que tem a secretaria, que contempla toda a responsabilidade do preenchimento do formulário. Vou dar um exemplo. A Universidade 9 de Julho, que é onde de fato eu me formei, tem vários campos, e eu me formei no campus Memorial, aqui em São Paulo. Porém, a solicitação para o preenchimento do formulário, ela é feita no campus da Vergueiro,
Independente do campus onde eu tenha me formado, ou você, se for um aluno da Universidade 9 de Julho tenha se formado, o formulário tem que ser preenchido pela unidade Vergueiro, que é a unidade que tem as informações e que é responsável pelo preenchimento. Então, aqui no campo endereço, a informação será preenchida, se você for da Universidade 9 de Julho, com o endereço do campus da unidade da Vergueiro, não com o campus que você se formou. No meu caso, não com o campus Memorial. Como nós estamos usando a Universidade Anhembi Morumbi de exemplo, nós vamos colocar aqui o endereço da Universidade Anhembi Morumbi. Nesse caso aqui, eu estou colocando o endereço do campus da Moca da Anhembi Morumbi. Percebe que aqui eu coloquei o nome completo da rua, o bairro, cidade e estado e o CEP. Por vezes, tanta informação assim não vai caber, principalmente se o endereço ser muito grande. Minha sugestão, escreve com a letra um pouquinho menor para que você consiga fazer 2 linhas dentro de uma e não ficar feio e não precisar escrever aqui por cima ou por baixo da palavra país. País, Brasil. E aí, como o formulário está sendo preenchido com as informações em inglês, minha sugestão é preencher aqui o nome com Brasil da forma que o americano escreve. Tipo de instituição. Nós temos aqui uma instituição secundária, uma instituição vocacional, um hospital e uma universidade. A grande maioria das vezes, nós estamos falando de uma universidade. Então, aqui eu vou checar o campo universidade. Você pode checar esse campo também. Vou aumentar aqui a minha letra para o xizinho ficar mais bonito dentro do quadrado. Próximo campo, telefone. E aí, se você me perguntar, Paty, onde você consegue essas informações? Gente, eu consigo essas informações no Google. É só você colocar lá, telefone Anhembi Morumbi, telefone Universidade 9 de Julho, telefone Universidade Centro Universitário São Camilo, enfim. No campo telefone, o adendo que eu quero fazer é, coloquem o DDI do país, né? Coloquem ali a informação mais 55. E a próxima pergunta é relacionada ao site. Então, eu entrei no site da Anhembi Morumbi e copiei a URL para colar aqui. Sempre me perguntam se o preenchimento pode ser digitado ou precisa ser a caneta. E isso é indiferente, pode ser digitado como pode ser a caneta. O mais importante é que no campo de assinaturas, a assinatura oficial do responsável pela faculdade, a sua assinatura oficial seja feita a caneta. Não tem como ser uma assinatura digital ou uma assinatura com um validador que não seja reconhecido nos Estados Unidos, porque daí não tem como o avaliador do CDFNS fazer a verificação. Mas as informações contidas no formulário, sim, podem ser digitadas, não precisa ser todo preenchido a caneta. Parte 2. Agora nós vamos falar a respeito das informações do aluno. Primeira pergunta é o nome do aluno no histórico oficial. Por vezes acontece de você ter se casado, ou ter se divorciado, ou por algum motivo ter mudado de nome. E isso é bem comum. O meu nome hoje é Patrícia Gonçalves Barbosa, mas quando eu entrei na universidade, os meus documentos, eles têm o nome de solteira, porque quando eu entrei na universidade eu era solteira, então era Patrícia Gonçalves Borges. Logo, aqui a pergunta é como tá os nomes, o meu nome, né? O meu nome e sobrenome no meu histórico oficial. Logo, eu vou colocar o meu nome de solteira, porque é como está no meu histórico oficial. Lá no CDFNS, tem um campo onde você colocou todos os nomes que você já teve. Então, esses nomes precisam ter, né? Dar match com relação à informação que você preencheu lá nesse campo no seu perfil do CDFNS. Próximo campo é a data de nascimento. Observe que aqui ele está dando a orientação de que precisa ser DD de dia, MM de mês, com 2 dígitos, e year, ano, ou seja, 4 dígitos. Minha data de nascimento é dia 10/7/1991. Preencho aqui a informação, tá um pouquinho para ficar mais bonito. Curso de estudo. Temos aqui algumas opções. Enfermagem prática, né? Como se fosse o técnico de enfermagem. Enfermagem em psiquiatria ou outros. O nosso caso aqui é enfermagem, então pode fazer um xizinho ou um cheque no campo enfermagem. Nome da credencial, grau obtido. Aqui é a informação relacionada ao grau que você obteve na sua formação. Nós somos Bachelor of Science in Nursing. Aqui é o nome em inglês, por isso que eu coloquei Bachelor of Science in Nursing. E logo abaixo nós colocamos esse título obtido na língua nativa. Nesse caso é bacharel em enfermagem em português. Tipo de credencial. Aqui, muitas pessoas cometem o erro. O nosso tipo de credencial é um credencial de grau de bacharel. Então, atenção no preenchimento para não preencher certificado ou diploma ou até o título de mestrado e doutorado, mesmo que você já tenha
porque não é isso que está perguntando. Está perguntando qual é o tipo de credencial e o nosso credencial é o grau de bacharelado. Ainda na parte 2, só que agora na página 3, nós vamos colocar informações a respeito do curso de enfermagem. Quando você iniciou o curso, quando você concluiu o curso, informações relacionadas a quando o curso foi oferecido, começou a ser oferecido pela faculdade, quando ele foi credenciado e recredenciado pelo MEC. A primeira pergunta é relacionada à data que você começou o programa. Por vezes você encontra essa informação no seu histórico. E acontece também de ter informação apenas relacionadas ao mês e ao ano que você começou. Se você não se lembrar o dia, não tem problema, basta você colocar o dia ali que você acredita que tenha sido, lembrando que é importante que seja um dia de semana, porque ninguém começa a estudar sábado e domingo. Eu lembro exatamente o dia que eu comecei a estudar. Foi no dia 3/8/2011. Então, eu coloco aqui dia 3/8/2011. Percebam, eu estou usando o padrão em português, porque aqui pede que seja o padrão de data em português. Dia, mês e ano. O próximo campo, ele não precisa ser preenchido, porque a gente já preencheu ele no campo anterior, então basta pular. E aqui nós temos uma pergunta bem importante. Você completou este programa? Se você estudou apenas em uma universidade, que é o meu caso, você vai colocar que sim, você completou este programa. Agora, se você frequentou mais de uma universidade e esse é o formulário referente à faculdade onde você não se formou, a resposta é não. E aí você vai preencher com relação à data que você saiu, ou seja, que você solicitou a transferência daquela instituição. Nesse caso aqui, como é a universidade onde eu me formei, eu vou colocar que sim. E aí você fica atento, se você passou por mais de uma universidade, o primeiro formulário da universidade onde você começou o curso, você não completou o programa, você vai colocar a data que você solicitou a transferência, e no formulário que você concluiu, aí sim você vai colocar a informação de quando foi a conclusão. Isso vai acontecer se você passou por 2, 3, 4, 5, 6 faculdades. Todas as faculdades que você passou e não concluiu, a resposta para essa pergunta é não. Na que você concluiu, a resposta é sim. Eu também me lembro o dia que eu fiz a colação de grau, e aqui a informação é a data da conclusão ou a data da graduação. Então, eu vou colocar aqui a data da colação do grau, porque é a data que eu tenho disponível, foi no dia 2/8/2015. Tem algum comentário para fazer? Não, nenhum comentário. Iniciando a parte 3, Programa de Educação e Informações Relacionadas à Acreditação. Neste momento, nós vamos utilizar o apoio aqui do site do EMEC. Para consultar essas datas, você vai colocar no Google universidade que você se formou, nesse caso aqui a Universidade Anhembi Morumbi, e a palavra EMEC, para a gente consultar as datas que estão sendo pedidas ali. Tô rolando a tela um pouquinho para baixo até encontrar a Anhembi Morumbi aqui no site do EMEC. Já encontrei, confirmo se está certinho, e aí nós vamos precisar de algumas informações. Tudo que corresponde à faculdade na página do EMEC vai estar dentro do curso que você está buscando a informação. Então, aqui nós temos a instituição como um todo. Para consultar o curso de enfermagem especificamente, a gente vai clicar aqui em graduação, no campo superior da tela. E quando carregar a listagem dos cursos, você vai buscar aqui o curso de enfermagem. No que apareceu disponível ainda não tinha chegado na letra E, então eu aumentei aqui a busca para 50 itens na página para buscar o curso enfermagem. Vou rolar a tela para baixo, aqui apareceu enfermagem. No site do EMEC, ele me trouxe 3 opções. Se você passar o cursor do mouse em cima de cada uma das opções oferecidas, você vai perceber que são endereços diferentes. E aí você vai selecionar aquele endereço que é relacionado ao campus. A primeira pergunta da parte 3 é relacionada ao tempo de duração do programa. E aqui no site do EMEC a gente já tem essa resposta. No campus da Moca, que é o campus onde eu estou usando como base aqui, são 8 semestres. Então, é isso que eu vou colocar aqui de informação. 8 anos, 4 anos, 8 semestres. Próximo item é a data que o programa começou a ser oferecido, né? A data que o curso começou a ser oferecido. E nós temos essa informação aqui. Data de início de funcionamento, dia 22/2/1999. Essa informação que colocaremos aqui. Eu falei sobre isso no vídeo que eu liberei a respeito da consulta dessas datas, e eu vou repetir isso aqui nesse vídeo.
Aqui nós estamos buscando as datas que estão disponíveis no site do EMEC, ou seja, a informação que está disponível na internet. Pode ser que a universidade ela use outras datas base para o preenchimento desses campos, e isso não significa que está errado. Aqui nós estamos colocando a data que está disponível na internet, você pode fazer essa consulta, qualquer pessoa pode fazer essa consulta. Se no momento que a faculdade receber esse documento, independente da faculdade, ela utilize outra data como base, não está errado, a faculdade tem ali a informação relacionada a quando o curso foi oferecido, que pode ser diferente do que está disponível no site do EMEC. E essa informação, ela também pode se aplicar aos campos da data que o programa foi aprovado pela primeira vez, ou seja, quando o programa foi aprovado pela primeira vez pelo MEC, e a data da última renovação. Eu vou mostrar para você agora como você consulta essa informação e ainda assim a faculdade pode usar uma data base diferente. Vamos seguir o preenchimento, quando chegar nessa parte eu mostro para você. Aqui tem a pergunta relacionada aos requerimentos mínimos para a entrada do curso. No nosso caso aqui no Brasil é completar o high school. Então, percebam, eu tô colocando a informação aqui, completar o high school, completar o ensino médio. Os requerimentos mínimos exigidos para a gente entrar na universidade é completar o ensino médio e passar no exame vestibular da faculdade. Então, foi a informação que eu coloquei aqui. Data que o programa parou de ser oferecido. Se o programa continua sendo oferecido pela universidade, que é o caso aqui da Embi Morumbi, eu vou colocar que não se aplica, porque a faculdade não parou de oferecer o curso de enfermagem. Os próximos 2 campos são relacionados ao idioma que você recebeu a instrução, teórica e prática. Então, no nosso caso, é português. Coloquei aqui português nos 2 campos e agora é a pergunta método de ensino. Nós temos o método de ensino presencial com as seguintes opções: presencial, à distância, híbrido, né? Um pouco presencial, um pouco à distância e outro. Então, aqui você vai colocar que é o método de ensino presencial. Algumas instituições, elas colocam a seguinte informação, também checam o outro e escrevem aqui no campo da explicação de que houve uma prática de ensino, o ensino prático em unidades de cuidado agudo e semiagudo. Então, essa informação aqui ela é preenchida por vezes pelas universidades. Num contexto geral eu não preencho, mas se a sua universidade colocar essa informação não está errado também. Nome da organização que acreditou ou aprovou a instituição. No nosso caso, a instituição é o Ministério da Educação. Então, Ministry of Education, MEC. E esse mesmo item vai ser respondido na pergunta de baixo, que é quem é a organização que recredenciou ou aprovou por último a universidade. Continua sendo o MEC. A data que o curso foi aprovado pela primeira vez. Nós vamos voltar lá no site do EMEC. E agora, na parte superior, a gente vai consultar o ato regulatório do curso de enfermagem, que a gente já tinha buscado especificamente o curso de enfermagem anteriormente. No ato regulatório, nós temos aqui data do reconhecimento, então sempre vai ser o primeiro reconhecimento que aparece disponível na lista que tem ali. A lista da Universidade Embi Morumbi é bem curtinha. Se você está numa universidade que tem muitos anos de funcionamento, provavelmente essa lista vai ser muito grande. Então, você aqui aumenta o número de itens que você quer visualizar e vai buscar quando vai aparecer a informação do primeiro reconhecimento do curso. Lembra que eu comentei há pouco que a faculdade ela pode usar datas específicas e que pode divergir da data que está aqui no MEC? É isso que pode acontecer em relação a esse campo também. Por via de regra, eu sempre uso a data do documento e a data que está disponível no número do documento. Se a instituição utilizar a data da publicação ou uma data diferente, não tem problema. Então, aqui no caso do primeiro reconhecimento da universidade, eu vou colocar a data que está escrita no número do documento, que é dia 16/7/2003, preenchendo aqui essa informação. E aí, a data da última renovação, eu vou buscar a informação do último reconhecimento, então tá aqui na parte superior da lista, e tô utilizando agora a data do documento. Ah, Paty, posso usar a data da publicação? Pode. Eu aconselho você perguntar à sua universidade qual é a data que eles utilizam como base para você preencher de forma correta. Se você está levando essa informação para a universidade facilitar, deixa um post-it ou item grifado com um marca-texto ou um asterisco para que eles confirmem essa data. Data que a acreditação do MEC expira. Não é o caso aqui no Brasil. Essa data ela não expira. Então, a gente vai colocar aqui um NA também. De não se aplica. A informação do nível da acreditação a gente vai pegar disponível onde a gente pegou a data que o curso começou a ser oferecido
e aonde tinha a duração do curso, né? Ali 8 semestres que a gente constou no primeiro item. A Anhembi Morumbi é nível 3. Você pode só pôr um número 3 ou escrever level 3. E eu sempre coloco um complemento escrito ali que é um reconhecimento nacional pelo MEC. Se a sua faculdade for nível 4 ou nível 5 e essa informação não estiver disponível no site do EMEC, porque também pode acontecer, você vai precisar perguntar para a sua instituição. E agora nós chegamos na parte 4 do formulário. Na minha opinião, é uma das partes mais importantes do preenchimento desse formulário. Então, eu quero primeiro explicar esse campo para vocês. Aqui, o preenchimento é relacionado a todo o período de graduação que você teve. Então, seus 4 ou 5 anos de cursos, 8 ou 10 semestres de curso. E cada matéria que você cursou, ela vai ser colocada dentro de uma dessas áreas que estão listadas aqui no formulário do CIDI-FNS. No primeiro campo, na primeira coluna, nós colocamos todas as horas teóricas que você teve. Eu recomendo fortemente que nenhuma célula dessa tabelinha, né, nenhum campozinho que aparece aqui, fique com horas zeradas para a coluna de horas teóricas. A segunda coluna é a coluna de horas práticas, ou seja, tudo que você exerceu de forma prática na sua graduação, como por exemplo estágios. Então, é a coluna 2. E a terceira e última coluna são as horas relacionadas ao seu tempo em laboratório. Então, laboratório de anatomia, laboratório de biologia, tudo que foi feito dentro de laboratório vai entrar nesta coluna. Claramente, a gente não fez laboratório de todas as matérias, assim como também não teve horas práticas, horas clínicas de todas as matérias. Sempre que você não teve uma carga horária relacionada àquela área do formulário do CIDI-FNS, o campo não pode ficar em branco ou colocar só o número 0. Aqui, na orientação que vem no topo da página, eles orientam a indicar um NA, de não se aplicam para aquelas matérias que são consideradas não realizadas. Um outro ponto importante a respeito do preenchimento desse campo é que, quando você tem uma matéria que você vai utilizar as horas para mais de um item aqui do formulário, você não pode considerar 100% da carga horária, porque senão na soma total vai ultrapassar aquilo que você cursou. Vou dar um exemplo prático. Quando você cursou, deixa eu pensar aqui num tema específico, obstetrícia e ginecologia. Num contexto geral, quando nós fazemos a faculdade, tanto obstetrícia quanto ginecologia é dado dentro da matéria de saúde da mulher. E aí você quer colocar a sua hora de saúde da mulher, vamos supor que foi 80 horas de saúde da mulher que você teve de teoria e 100 horas de prática de saúde da mulher. Você vai precisar dividir essas 80 horas teóricas e essas 100 horas práticas para esses dois itens, que tá aqui, Obstetric and Maternal Health e Gynecological Nursing. Então, você pode dividir na metade ou se basear na sua ementa para ver exatamente como foi a distribuição dessas horas. Por exemplo, aqui, se a gente considerar que foram cursadas 80 horas para a saúde da mulher, você pode colocar 40 horas em obstetrícia e 40 horas em ginecologia, na coluna de horas teóricas. Na coluna de horas práticas, 50 horas em obstetrícia e 50 horas em ginecologia. A minha sugestão para o preenchimento das horas relacionadas a esse campo aqui é que você pegue o seu histórico de enfermagem e cada matéria que você lê o nome, você vai colocar dentro de uma dessas áreas. As duas próximas colunas correspondem a uma pergunta se as matérias foram cursadas de forma independente ou de forma integrada. O que isso quer dizer? Se você cursou a matéria, tudo que envolveu aquela matéria, toda a soma de horas daquela matéria de forma independente ou se foi mais de uma matéria utilizada para chegar naquela soma. Vou dar um exemplo relacionado à saúde do adulto. Geralmente, a saúde do adulto é somada de forma integrada. Por quê? Quando a gente tem saúde do adulto, a gente tem saúde do adulto em diversas matérias diferentes. Às vezes com o nome realmente de saúde do adulto, às vezes cuidados críticos, enfermagem em atenção em clínica médica e outras matérias que se somam para chegar aqui no total de horas teóricas e horas práticas daquele item. Então,
Você vai observar se você utilizou mais de uma matéria para chegar na obtenção de horas totais daquele item, e se este for o caso, você vai selecionar que aqui é uma soma de matérias que você chegou de forma integrada, ou seja, mais de uma matéria corresponde à soma total de horas daquele campo. E a última coluna corresponde a uma pergunta, se as horas teóricas e horas práticas foram concluídas dentro de 6 meses de distância uma da outra. E aí vai ser relacionado ao seu histórico. Por exemplo, se você cursou, no meu caso, né? Eu tive saúde da mulher, a matéria saúde da mulher no 5º semestre. E eu tive a hora prática de saúde da mulher no último semestre da faculdade. Então, foi mais de 6 meses entre a teoria e a prática. Logo, a minha resposta aqui vai ser no. Você vai responder com yes ou no. Então, dependendo de como for no seu histórico, você responde isso. Um ponto importante é: Paty, tô com muita dúvida na divisão das minhas horas no preenchimento do meu formulário. Posso contratar a Nurse Assessoria para fazer esse serviço para mim, mesmo não contratando a assessoria completa? A resposta é sim, você pode. Caso você precise de ajuda para fazer o preenchimento ou a divisão das suas horas, você pode me mandar uma mensagem que a gente oferece esse serviço com um preço bem acessível. Parte 5. Documentos requeridos. Nesta parte 5, tem uma lista de documentos que serão colocados dentro do envelope da faculdade no momento que o envelope for lacrado na faculdade, antes dele ser enviado ao CIDFNS. Dentro do envelope da universidade vão alguns documentos: o formulário completo do CIDFNS, a cópia do seu diploma, a cópia do seu histórico e a tradução juramentada desses 2 documentos. Então, aqui a informação ela precisa ser preenchida exatamente dizendo o que foi incluído dentro do envelope. Logo, aqui a gente faz um xizinho no primeiro item, que é o oficial transcript, ou seja, o histórico oficial da faculdade. Eu vou aumentar um pouquinho esse xizinho aqui para ficar mais bonito. E os outros 2 campos são relacionados a documentos que são de alunos que são formados em países específicos. O item 2 são para alunos que se formaram nas Filipinas, e o item 3, alunos que se formaram na Índia ou no Nepal. Então, a gente vai checar que são documentos que não são incluídos. Então, check se incluído e check se não incluído. Com os 2 cheques realizados, a gente chega na parte 6, que é a última parte do formulário. A parte 6 deve ser preenchida 100% pela universidade. E aqui eu tenho uma dica importante para você. Se você foi numa universidade que você sabe que outras pessoas já fizeram a validação, é muito importante que você reforce na instituição de que essa parte precisa ser preenchida pela pessoa responsável pelos preenchimentos dos formulários anteriores do CIDFNS, ou seja, quem preencheu os casos de validação anteriormente. Aqui precisa ser a mesma pessoa para que você evite uma RFA. Agora, se você é o primeiro aluno, ou se a pessoa que é responsável, responsável pelo preenchimento dos formulários, não está mais na instituição, infelizmente, provavelmente você passará por uma RFA de autenticação. Aqui os campos são preenchidos de forma simples e é importante que todos os campos sejam preenchidos, porque se você for passar por um processo de RFA por autenticação, são os dados que estão aqui que vão ser utilizados para que o CIDFNS entre em contato com a instituição. Então, o primeiro nome, eu vou preencher com dados fictícios só para vocês saberem como esses campos são preenchidos. E aí, obviamente, né, cada instituição vai ter uma pessoa específica, e aí considerem isso, mas para vocês terem uma noção de como faz o preenchimento. O primeiro campo é relacionado ao nome completo do oficial. Então, eu vou colocar aqui um nome fictício, Maria José da Silva. O e-mail dessa pessoa é maria.silva@imbmorumbi.edu.br. Uma coisa muito importante, o CIDFNS, ele não aceita e-mails que sejam de domínio Gmail, Hotmail, Yahoo, e esses e-mails que qualquer pessoa facilmente criaria. É um tipo de e-mail que o CIDFNS não pode verificar em relação à veracidade e autenticidade. Então, é essencial que sejam utilizados e-mails com um domínio da instituição. Aqui, neste caso, a Embi Morumbi, né? Eu coloquei aqui a embimorumbi.edu, eu não sei se está certo, provavelmente esse e-mail nem exista, mas eu estou dando um exemplo. Se fosse uma maria.silva@gmail.com e a faculdade nunca tivesse tido nenhum caso de validação pelo CIDFNS, provavelmente o processo de RFA ia se tornar mais moroso, porque o CIDFNS não ia conseguir enviar a documentação da RFA para esse e-mail, eles não enviam nenhum e-mail para o domínio Gmail. Aí eles farão um envio da documentação por correspondência física e a faculdade vai receber o formulário de RFA via correios. Por isso é muito importante que aqui seja um e-mail que
alguém da faculdade tem acesso a esse e-mail para que possa respondê-lo, preferencialmente um e-mail que seja acessado pela coordenação ou pelo responsável pela assinatura do formulário, e que seja um e-mail com domínio da instituição. Se for .edu, é melhor ainda, né? Porque aí eles confirmam a veracidade do e-mail. O título oficial da pessoa que fez o preenchimento do formulário. Aqui eu vou colocar como exemplo que é a coordenadora de enfermagem. Então, eu vou colocar em inglês, coordenadora do curso de enfermagem. O telefone pode ser aquele mesmo que a gente preencheu na página 2 do formulário, a não ser que, por exemplo, a pessoa tenha um telefone diferente. Então, vou voltar lá na página 6, vou colar aqui o mesmo telefone. Percebam, também repeti o DDI. E o departamento onde a pessoa trabalha. Então, colocar o departamento de enfermagem. Se for uma pessoa da secretaria, uma pessoa da diretoria, da reitoria, atenção ao departamento e ao título oficial da pessoa. Eu preencho em inglês e sempre sugiro fortemente para que seja preenchido em inglês também. A assinatura do oficial responsável pelo preenchimento não pode ser digitado. Lembra que eu falei no início do vídeo que tem 2 campos que não podem ser digitados? São o campo da sua assinatura e o campo da assinatura responsável pelo preenchimento, da pessoa responsável pelo preenchimento. Então, aqui vai ser uma assinatura feita à mão. Novamente, se a pessoa é uma pessoa responsável por processos anteriores no CID-FNS, sempre a mesma assinatura. E a data, aqui a gente tem a orientação de que seja uma data com dia, mês e ano, então eu vou colocar aqui dia 26/6/2024, conforme a orientação. Logo abaixo a gente tem um quadro com um espaço redondo, né? E uma parte em branco. Aqui serão colocados os carimbos e selos oficiais da instituição. Vamos supor que a Maria José da Silva, que é a coordenadora do curso de enfermagem da Embi Morumbi, a coordenadora fictícia do curso, ela tem o carimbo como coordenadora. Então, ela vai carimbar aqui o carimbo como coordenadora e vai carimbar o carimbo redondinho da secretaria da instituição. Todas as instituições, elas têm carimbos redondos, carimbos com CNPJ e, geralmente, o responsável pelo preenchimento também tem um carimbo. Vai aparecer agora aqui na tela para vocês um exemplo de um formulário preenchido por uma universidade com carimbo, na edição vai aparecer aqui com carimbo, com assinatura feito para vocês, né? Então, fiquem atentos a esse exemplo. E, com isso feito, o formulário está oficialmente encerrado. Você vai perceber que tem um segundo campo para preenchimento com relação às informações de quem verificou, que é o primeiro campo. E aqui tem um se, né? Se o oficial que proveu as informações relacionadas à educação, à instrução de educação, for diferente do profissional que preencheu o formulário, por favor, coloque essas informações abaixo. Pode ser que sejam pessoas diferentes na instituição. Se for pessoas diferentes, os 2 campos serão preenchidos. Se for somente uma pessoa, somente o campo de cima é o suficiente. Não precisa preencher os 2 campos. Pronto, o seu formulário está oficialmente preenchido. Novamente, a parte mais desafiadora desse formulário é o preenchimento em relação à divisão de horas. Se você tiver dúvida em relação a qualquer parte do formulário, a como dividir as horas, a como fazer o preenchimento de qualquer campo, não hesite, me mande uma mensagem no Instagram ou uma mensagem aqui nos comentários do vídeo que eu posso te ajudar e eu posso te responder em relação a qualquer dúvida que você tenha relacionada a esse formulário. E é isso, no próximo vídeo nós falaremos a respeito do formulário do preenchimento do CID-FNS relacionado ao Corém do seu estado. Um beijo e até a próxima!